Agora, assim, algo que eu acho interessante, Juliano, é que muitas pessoas que estão se convertendo vindo de uma outra denominação, uma outra religião, e têm apreço pelo estudo, têm uma tendência a buscar algo mais voltado à tradição de fato. Eu lembro porque eu era um católico não praticante, e quando me converti, fui viver uma experiência missionária e tudo mais, e através do estudo eu comecei a ficar meio xiita, assim, sabe? A tender ir para um lado mais tradicionalista. E aqui, quando eu uso o termo tradicionalista, talvez a pessoa fique chateada, tá generalizando, não. É de acordo com a nossa percepção da coisa, entendeu? Porque quem fazia parte da fraternidade sacerdotal São Pio X, para nós que não fazemos parte de um movimento específico tradicionalista, era o mais expressivo. Sim, entendeu? É o mais expressivo. Então a gente tinha como referência. Você acha que quem entra na igreja por via do estudo, da intelectualidade, tem uma tendência a ir por tradicionalismo? Tem, né? Se for apresentada ao meio, tem. Porque quando eu conheci a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o lefebvrismo e, enfim, todo esse universo, eu não fui para lá. O que me atraiu lá não foi a briga com a igreja, não foram essas controvérsias, mas era a perspectiva de poder vivenciar o suprassumo da religião. Era isso que eu queria. Porque, tendo sido pagão a vida inteira, testemunha de Jeová, eles não têm batismo válido, então eles são pagãos. Então, tendo sido pagão a vida inteira, quando eu me tornei católico, eu queria ser católico da melhor forma possível e no melhor ambiente possível. Então, eu queria realmente o suprassumo da religião, e a Fraternidade São Pio X parecia oferecer isso. Então, para mim, foi muito sedutor, porque ali parece que é onde a fé é vivida com maior afinco, né? Onde a fé é vivida, supostamente, com maior seriedade. E para mim, isso foi muito atrativo. Eu falei, puxa, esse é o lugar onde eu quero que minha esposa esteja, meus filhos estejam, e isso somado à questão do estudo, né? Uhum. Porque, infelizmente, a gente, né, nas últimas décadas, vivencia uma deformação catequética muito grande em muitos setores da igreja, uma crise catequética, uma frouxidão doutrinária, uma frouxidão apologética e etc. Você vê, assim, muitas paróquias onde as próprias homilias, os próprios sermões, assim, são quase que inúteis, quase que imprestáveis. E de repente você se depara com um ambiente onde a coisa, onde o parafuso tá apertado, né? Onde você tem um embasamento maior para diversas coisas. Então, isso é atrativo, né? Isso é atrativo. E se você for alguém que tem o hábito do estudo, isso vai chamar muita atenção, você vai se sentir mais à vontade ali. Então, sim. Mas, na minha opinião, isso é paradoxo, porque é justamente aí que tá o perigo dela. Também. Da fraternidade. Também. Não é? É porque, como foi dito, né? Como São Paulo disse, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, existe, digamos assim, que é uma faca de dois gumes, né? Você tem que saber usar bem, porque isso pode te elevar, mas isso também pode te perder. Porque você pode se enfunar, você pode se tornar, né, orgulhoso, vaidoso, judicioso, usar a expressão que você usou, né, xiita. Uhum. Isso pode, o estudo pode levar a isso, sim. Não é uma coisa fácil. Tanto é que na Imitação de Cristo existem várias críticas em relação a esse livro, né? Um clássico da história da igreja. Existe até digamos assim, uma apologia contra, né, o hábito de estudar profundamente, a intelectualidade, etc., né, em busca da simplicidade do evangelho. Assim, é óbvio, tudo tem um equilíbrio, mas dá para entender a preocupação que o Tomás de Kempis tinha. Você sabe que eu entendo perfeitamente, porque eu para intelectualidade, eu não tenho vocação. Eu me sinto burro feito uma porta mesmo, que coisa que é muito difícil para mim. E eu acho que Deus foi providencial me deixar assim, porque como a soberba é algo que me convida muito, fatalmente eu cairia. Rapaz, eu me prejudiquei tanto nesse meio e com esses estudos todos nos últimos anos, e quando eu decidi voltar para minha antiga paróquia, eu simplesmente peguei o carro e fui numa segunda-feira à noite, que eu era fiel de missa diária,
Mas a da segunda-feira à noite era a mais especial, porque eu ainda participava da liturgia. E durante a quaresma, numa das últimas semanas da quaresma, eu fui até lá, na mesma paróquia de sempre, o mesmo padre de sempre, os fiéis ali. E eu senti uma vergonha tão grande que se você soubesse, tivesse um buraco pra eu entrar, eu entrava. Por quê? Era uma segunda-feira à noite, a igreja estava cheia e o pessoal estava rezando a Via Sacra como sempre, fazendo a mesma coisa de sempre e sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo em relação à Fraternidade São Pio X, Papa Leão XIV, Cardeal Túlio Fernandes, Padre David Palharani, nada. Isso não tinha a menor importância. Eles estavam em paz e eu estava um trevo. Ó, que demais, Estava realmente assim em ebulição e eu olhei assim, eu falei, olha, esse era um dos tapas na cara que eu precisava, porque você pode se recordar, né, do que disse Nosso Senhor na visita à família de Betânia, né? Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias, ou talvez apenas uma. Maria escolheu a maior parte, esta não lhe será tirada. Aquelas pessoas ali que não fazem a menor ideia do que são os graus de magistério, do que são... É isso que eu penso sempre. A gente vai evangelizar na quebrada, aí esses dias a gente encontrou o Digola. Se liga, o Digola é um jovem que a gente, em 2019, mandou ele pra uma casa de recuperação. E naquele dia que a gente mandou, foi fazendo a evangelização ali nas favelas, né? Aí a gente mandou ele pra casa de recuperação e ele prometeu pra gente que se a gente desse esse voto de confiança nele, nunca mais ele consumiria cocaína, ele falou, né? Aí ele me encontrou faz um mês mais ou menos, falou assim, você acredita que desde aquele dia eu nunca mais coloquei cocaína pra dentro de mim? Aí, se for perguntar pra ele assim, o que é eclesiologia de Gola? Mano, ele não vai fazer ideia, tá ligado? Assim, é uma discussão que, no frigir dos ovos, ela fica aqui nos debates teológicos e acadêmicos, mas assim, o ID mesmo, o mandato de Nosso Senhor Jesus de fazer discípulo de todas as nações, isso aí é, na verdade, um grande prejudicial. Aí, por isso que eu falei assim, do perigo, né? Porque ele ilude. Você fica ali e acha que você tá se levando... Você olha para uma teologia da libertação, que é um outro extremo terrível. Terrível. Só que assim, quem tem um pouquinho de consciência católica vê que aquilo não presta. Não precisa de muito. Agora, quando você vê uma coisa que tá subvertendo a autoridade da igreja, mas com esse ar, com aquela maravilha, uma liturgia bem celebrada, e a galera que tá lá entende das questões, das nomenclaturas, aí fica confuso. Eu acho muito mais perigoso, né? Então, eu posso estar profundamente equivocado, eu reconheço essa possibilidade. Mas quando o apóstolo Paulo fala assim que o demônio ele se transveste de anjo de luz para nos enganar, eu não consigo ver outra coisa a não ser esse tipo de situação, entendeu?